Quarta, 20 de julho. Verso para memorizar. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Segundo aos Coríntios 3, 18. Os sábios. Na lição do dia anterior, vimos a importância do caráter para os que esperam a segunda vinda de Jesus. Hoje, verificaremos de maneira mais específica a importância do caráter para os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus. Ouça Daniel 12, 1 a 10. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Pergunta 6. Qual é o contexto dessas passagens? A que momento da história elas se referem? O que podemos concluir a partir desses versos sobre o caráter do povo de Deus durante esse tempo? Quais características lhes são atribuídas em contraste com os maus? Foi dito a Daniel que pouco antes da vinda de Jesus, haverá um tempo de angústia como nunca houve em qualquer outra época da história. Em Daniel 12, 13 e 10, há uma descrição dos justos e dos maus que viverão nesse tempo. Observe como os ímpios continuarão na sua impiedade, em contraste com os sábios que resplandecem, talvez porque tenham sido purificados, limpos e provados durante esse tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Os ímpios não compreendem esse momento, mas os justos são sábios e o compreendem. Compreender o quê? Matemática, ciência, método histórico crítico de interpretação da Bíblia? Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Talvez, nesse contexto, os sábios sejam sábios porque têm uma compreensão dos acontecimentos finais, do tempo de angústia, na medida em que ele se desdobra. Eles não são pegos de surpresa, visto que estudam a palavra. E, o mais importante,
sabem o suficiente para permitir que esse período de dificuldades os purifique e refine. Os maus, por outro lado, tornam-se mais obstinados em sua rebelião e continuam em sua impiedade. O ponto crucial é que na passagem de Daniel é descrito um povo que passa por um processo de refinação e purificação. Embora Daniel 12 esteja no contexto dos últimos dias, que princípios contidos no texto nos ajudam a entender o processo de purificação e refinação para nós no presente?